Olá! Nesses dias que estamos em casa, de quarentena, devido ao coronavírus, nós vamos dar uma sugestão de várias receitas de pizza, que é um lanche bom, muito fácil de fazer. Aí você pode escolher qual que você quer. Tem até pizza doce, gente. Pizza de chocolate, muito saborosa. Tem pizza salgada também, de calabresa, pizza fácil, pizza de preguiçoso. Então vamos ao vídeo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo cheio de farinha de trigo. Nós vamos reservar uma colher de sopa cheia para untar a pia na hora que for sovar a massa. 10 gramas de fermento de padaria, fermento fresco. Para essa receita só serve fermento fresco. Um ovo inteiro, uma colher de café de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de sopa de azeite e 3 colheres de sopa de água morna. Nós vamos amornar essa água. Esses são os ingredientes da massa. Para o recheio nós vamos usar 300 gramas de mussarela ralado, 100 gramas de presunto ou apresuntado, um ovo cozido, 2 tomates maduros grandes, azeitonas pretas para decorar, cebolas cortadas em fatias para decorar, orégano e aqui nós temos uma colher de azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos diluir o fermento no açúcar. Nós vamos fazendo assim com a colher, o fermento vai absorvendo o açúcar. Por isso tem que ser esse fermento de padaria. Fica assim, olha. Agora nós vamos colocar a água morna. Tem que ser morna, tá, gente? 3 colheres de sopa de água morna. Vamos colocar a pitada de sal. Mexendo sempre a cada ingrediente colocado. Vamos colocar o azeite e o ovo. Nós desmanchamos o ovo e misturamos. Nós vamos usar essa vasilha maior para melhor visualização. Vamos peneirar a farinha de trigo. Nós peneiramos a farinha para ela ficar mais solta. E durante o seu transporte até chegar até nós, fica muitos volumes em cima dela, então ela fica muito prensada. Aí quando peneiramos, como que ela fica solta? Isso faz com que a massa fique muito mais fina e macia. Colocamos os ingredientes líquidos e misturamos com uma colher. Misturamos bem até ficar na consistência para sovarmos. A colher de sopa de farinha de trigo que nós separamos, nós colocamos assim em cima da pia, polvilhamos. Essa quantidade aqui é apenas para uma pizza. Se vocês quiserem fazer mais quantidade, é só dobrar a medida dos ingredientes. Ainda está um pouco pegajosa a massa, por isso que nós polvilhamos assim. Essa medida que nós demos, sovando bem, fica na consistência ideal que nós precisamos. Se não ficar, é porque você ainda não sovou o suficiente. Vamos ficar sovando aqui por uns 5 minutos. Tem uns 5 minutos que nós estamos aqui sovando essa massa. Ela está bem macia. Nós estamos fazendo essa pizza de sovar, atendendo às sugestões que nós temos postado, a pizza de liquidificador. E essa daqui, ela é sovada
e tem a borda também. Agora nós vamos deixar essa massa descansando por 1 hora. Nós colocamos assim no pote ou numa tigela, vamos cobrir com aquele plástico transparente e colocamos dentro de um lugar fechado, ou no armário. Quanto mais quente estiver o local que ela estiver descansando, melhor fica o seu crescimento. Já se passaram 1 hora que a nossa massa está descansando. Olha como ela cresceu, gente. Nós colocamos um pouquinho assim de farinha sobre o local onde vamos trabalhar a massa, só um pouquinho. E vamos sovar só alguns minutos. Ela está bem macia, gente. Olha aqui. Agora, com a ajuda de um rolo, nós vamos abri-la, procurando sempre dar um formato arredondado. Nós vamos abrindo ela bem dos 2 lados, até ficar uma massa bem fina. Olha aqui, gente, como ela está fina. Não precisa nem de pré-assar, porque ela já está muito fina. Se ela estivesse mais grossa, nós teríamos que deixar ela no forno por uns 5 minutos. Mas como ela está muito fina, não precisamos de pré-assar. Então nós colocamos ela assim, olha, dentro da forma. Não precisamos de untar a forma, não. Nós tiramos essas sobras assim, olha. Olha aqui, gente, agora nós vamos apertando assim, moldando na forma. Essa parte aqui é muito importante para nós fazermos a borda. Nós pegamos em qualquer parte da massa e viramos assim, ó. A massa está bem fina, por isso que não precisa de pré-assar. Aqui, gente, como fica, olha. Agora nós vamos fazer o molho com o tomate. Em uma panela nós vamos colocar o azeite. Agora nós vamos deixar aqui cozinhando para fazer um molho só com esses tomates. Fogo baixo, tá, gente? Senão ele pode queimar. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura alta, porque nós vamos precisar do forno bem quente para colocarmos a nossa pizza. Aqui, gente, já está na consistência que nós queremos, olha. Soltamos do fundo da panela, sem queimar. Apagamos o fogo. Agora nós vamos colocar o molho por cima da massa de pizza. Nós esparramamos bem assim o molho. Agora nós colocamos a mussarela ralada. Agora nós vamos colocar o presunto ou apresuntado. Vocês podem colocar fatiado também. Agora nós vamos colocar o ovo cozido, picado em pedaços pequenos. Se você quiser, pode colocar em rodelas também. Colocamos as rodelas de cebola, azeitonas. E agora por cima nós vamos colocar o orégano a gosto. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, temperatura alta, por 15 minutos. Ou até derreter o queijo, porque a massa está muito fina, vai assar rapidinho. No meu forno, 15 minutos é o tempo suficiente. Mas você fica de olho, pode ser que ela asse antes e pode queimar. Olha aqui, gente, como ficou linda a nossa pizza, olha. O cheirinho bom, está quente ainda e pode ser servida com suco, com refrigerante, cerveja. Muito gostosa mesmo. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha, o queijo derretido. Então essa é a nossa receita de hoje. Pizza portuguesa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo e meio de farinha de trigo, um copo de leite comum, um ovo, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de café de fermento em pó para bolo, meia colher de café de sal e meia colher de café de açúcar. Esses são os ingredientes para a massa.
Nós vamos usar também linguiça calabresa à vontade, um tomate cortado em rodelas, molho de tomate à vontade, azeitonas verdes à vontade, orégano, cebola cortada em rodelas e queijo parmesão ralado à vontade. Nós falamos à vontade, gente, que geralmente a pizza caseira você pode colocar a quantidade que quiser. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, a manteiga ou margarina, o ovo. Aqui tem misturado o sal e o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó para bolo. Vamos bater também. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza. Nós juntamos ela com manteiga e com farinha de trigo. E vamos colocar esse creme que nós batemos. Agora nós fazemos assim, para a pizza ficar por sobre toda a forma. Vamos mexendo assim, fica uma massa bem fininha. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, para dar uma pré-cozida nesta massa. Já se passaram 15 minutos que a nossa pizza estava no forno. Nós temos uma pré-assada nela. Nós vamos deixar o forno ligado, que depois a pizza vai retornar ao forno depois de montada. Vamos colocar o molho de tomate. Nós vamos espalhar bem. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Nós não vamos colocar sal agora não, porque o queijo parmesão ralado já contém sal. Agora nós vamos colocar tomate. Vamos colocar a cebola. Agora nós vamos colocar a calabresa. A quantidade também depende muito de vocês. Se vocês quiserem, pode colocar bastante, pode colocar menos. Agora vamos colocar azeitonas. E agora vamos colocar orégano. Agora nós vamos levar ao forno, pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por mais 15 minutos para terminar de assar a massa que já está pré-cozida e ficar pronta a nossa pizza. Já se passaram mais 15 minutos que a nossa pizza está no forno. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa pizza, gente. Essa calabresa ficou pronta em 15 minutos, que nós cortamos bem fininha. É uma dica, tá, gente? Olha, tem que ser bem fininha. Se você cortar pedaços grossos, aí demora mais. Aí a massa fica dura. Agora nós vamos cortá-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, a massa ficou bem cozida, bem fininha. Por baixo também está bem cozida. E essa nossa pizza pode ser acompanhada de um suco natural, uma cerveja, um refrigerante, no lanche, como tira-gosto. Muito gostosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, pizza calabresa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo e meio de farinha de trigo, um copo de leite comum, um ovo, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de café de fermento em pó para bolo, meia colher de café de sal e meia colher de café de açúcar. Esses são os ingredientes para a massa. Nós vamos usar também uma lata de leite condensado, 2 vezes a mesma medida da lata de leite condensado de leite comum. Uma barra de 170 gramas de chocolate, pode ser ao leite ou meio amargo. Uma colher de sopa de essência de baunilha, 2 colheres de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 3 gemas. E vamos usar para decorar a nossa receita granulados à vontade, cerejas também à vontade. Aqui no lugar da cereja você pode colocar morangos. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite,
a manteiga ou margarina, o ovo. Aqui tem misturado o sal e o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó para bolo. Vamos bater também. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza. Nós juntamos ela com manteiga e com farinha de trigo. E vamos colocar esse creme que nós batemos. Agora nós fazemos assim, para a pizza ficar por sobre toda a forma. Vamos mexendo assim, fica uma massa bem fininha. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, para dar uma pré-cozida nesta massa. Já se passaram 15 minutos que a massa da nossa pizza estava no forno. Ela já está bem crocante, cozida. Nós vamos reservá-la e vamos fazer o creme. Primeiramente, nós vamos colocar um pouco do leite no amido de milho para dissolvê-lo. Nós temos que dissolver o amido de milho antes de misturá-lo na receita. Em uma panela nós vamos colocar o leite, o amido de milho, o leite condensado, a manteiga ou margarina. Agora nós desmanchamos assim a gema. Nós não precisamos peneirar a gema não, porque nós vamos colocar a essência de baunilha. Agora nós vamos colocar a essência de baunilha, misturamos. Agora no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui até dissolver a manteiga, ferver e começar a soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, senão empelota. Agora que começou a ferver, nós pegamos o chocolate, nós picamos ele em pedaços menores. E vamos jogar aqui nesse creme quente. Vamos ficar mexendo aqui até derreter o chocolate. Aqui, gente, já derreteu o chocolate. Já está fervendo. Mas nós vamos esperar cozinhar um pouco mais esse creme. É muito importante o ponto de consistência desse creme para o sucesso da receita. Nós não vamos fazer um brigadeiro, não. Mas um creme consistente. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Está soltando do fundo da panela e dos lados também. Nós apagamos o fogo. Vamos deixar esfriar um pouco em temperatura ambiente, que está muito quente para colocar por cima da massa de pizza. Quando ele esfria um pouco, ele fica mais grossinho. Nós esperamos esfriar só um pouco em temperatura ambiente, porque fica mais grosso. Agora nós colocamos por cima da pizza. Colocamos bem na beiradinha também, tá? Quanto mais for esfriando, mais consistente fica este creme. Mas não é brigadeiro, não. Vamos colocar assim até completar toda a pizza. Então, nós colocamos o creme de chocolate por cima da massa de pizza. Agora, nós vamos colocar o granulado de chocolate. Agora, nós vamos enfeitar com cerejas. Podemos enfeitar também com morangos, damasco. Olha que bonito que ficou nossa pizza, gente. Agora, nós vamos parti-la. Ficou bem crocante. A pizza doce é bom por isso. Você pode comer na temperatura que você quiser. Ela é saborosa de qualquer jeito. E nós podemos comer em temperatura ambiente. Pode levar no forno para aquecer. Pode comer gelada. Então essa é a nossa receita de hoje. Pizza de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 pães de sal, de 50 gramas cada um, azeite à vontade, mussarela à vontade, meia cebola picada em pedaços pequenos, 2 colheres de sopa de molho de tomate, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 tomate picado, 1 tomate cortado em rodelas e orégano à vontade.
Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos cortar os pães. Você pode usar pão velho também, tá? Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos passar o fio de azeite de oliva em cada um dos pães. Colocamos o molho de tomate. Nós já temos a receita postada em nosso canal. É como se fôssemos fazer uma pizza, só que é no pão. Agora colocamos a mussarela. Vocês não colocam o queijo muito na beiradinha do pão, não, que depois nós vamos levar ao forno e ele pode transbordar. Agora colocamos o tomate picado em pedaços pequenos. Colocamos a cebola picada em pedaços pequenos. Esses ingredientes que nós estamos colocando são opcionais. São sugestões da receita. Colocamos a rodela de tomate. O queijo parmesão ralado. Agora nós vamos colocar o orégano. Nós apertamos ele assim, ó. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 10 minutos, apenas para derreter o queijo. Eu estou acostumada a fazer no meu forno em 10 minutos, mas se a chama do seu forno for muito alta, em 5 minutos já fica bom, porque já está pré-aquecido. Já se passaram 10 minutos que está no forno, já derreteu o queijo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito ficou nossa receita, gente. Cheirinho bom, muito gostoso mesmo. E é bom que você pode aproveitar o pão velho. Os ingredientes que nós temos são sugestões. Mas você pode colocar azeitonas, milho verde, calabresa, queijos variados, frango desfiado, ovos cozidos, ervilha, legumes e vegetais. Tudo são sugestões para você fazer essa receita. Olha a crocância, gente. Muito gostosa mesmo. O lanche para você fazer no sábado à noite, reunião de amigos, quando chegar uma visita. Você pode fazer também individual, apenas com um pãozinho, se for para uma pessoa só. Você abre a geladeira, o que tiver lá, se for ingrediente que pode colocar na receita, você usa. Então esta é a nossa receita de hoje, pão pizza. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 copo de farinha de trigo, 1 copo de leite comum, um ovo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de café de fermento em pó para bolo, meia colher de café de sal e meia colher de café de açúcar. Esses são os ingredientes para a massa. Para a cobertura de nossa pizza, nós vamos usar molho de tomate à vontade, queijo provolone cortado em rodelas à vontade, queijo mussarela ralado, queijo parmesão ralado, orégano à vontade, rodelas de tomate, azeitonas e cebola cortadas em rodelas à vontade. Aqui nós temos o requeijão cremoso comum em bisnaga. Você pode também usar o de coco. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, a manteiga ou margarina, o ovo. Aqui tem misturado o sal e o açúcar, a farinha de trigo, é 1,5 copo de farinha de trigo. E o fermento em pó para bolo. Vamos bater também. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza. Nós juntamos ela com manteiga e com farinha de trigo. E vamos colocar esse creme que nós batemos. Agora nós fazemos assim, para a pizza ficar por sobre toda a forma. Vamos mexendo assim, fica uma massa bem fininha. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, para dar uma pré-cozida nesta massa. Agora que a nossa pizza está pré-cozida, nós vamos colocar a cobertura. Primeiramente, nós vamos colocar o molho de tomate.
nós temos a receita deste molho postado no nosso canal. Nós não colocamos só no meio não, colocamos bem na beirada também. Então nós passamos o molho de tomate sobre a massa de pizza. Agora nós vamos colocar a mussarela, vamos esparramar bem. Agora nós vamos colocar o requeijão cremoso, é o mesmo de copinho, tá gente? Que nós compramos ele em Bisnaga. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. A quantidade que vocês quiserem, tá? O tipo de queijo que você gostar, você coloca mais. Se você quiser, pode substituir qualquer tipo de queijo que nós estamos falando aqui pelo queijo tipo gorgonzola. E agora o último tipo de queijo que nós vamos colocar é o queijo provolone. Se você quiser, já pode deixar assim mesmo, só colocando orégano, que já fica muito gostoso. Opcional, nós vamos colocar tomate, cebola e azeitona. O importante dessa pizza é ter os 4 queijos. Agora nós vamos colocar o orégano. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos ou até derreter todos os queijos, porque a massa já está pré-cozida. Já se passaram 20 minutos que a nossa pizza estava no forno. Olha como ficou bonita a nossa pizza, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, a massa fininha, bem cozida, o queijo todo derretendo aí. Então essa é a nossa receita de hoje, pizza 4 queijos com a massa batida no liquidificador. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um pacote de pão de forma sem casca, 100 gramas de calabresa cortada bem finas, um tomate médio cortado em rodelas, queijo parmesão ralado à vontade, queijo mussarela ralado à vontade, molho de tomate à vontade, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, uma cebola média cortada em rodelas, 1 colher de sopa de azeite e orégano à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos usar essa forma de pizza. Pode ser qualquer forma que possa ir ao forno. Nós vamos untar a forma com azeite. Agora nós vamos colocar o pão, moldando ele na forma. Nós vamos preencher todo o fundo da forma, como se fosse uma massa. Nós forramos todo o fundo da forma. Aonde ficou essas cavidades assim, nós podemos colocar pedacinhos do pão. Agora nós apertamos assim, porque o pão ele vai substituir a massa. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. Nós não podemos colocar muito não, porque não vai encharcar o pão. E não podemos colocar pouco não, porque senão na hora que for ao forno, o pão vai virar torrada. Colocamos o suficiente para umedecer o pão de forma. Eu não falei a quantidade porque depende muito da forma que você vai usar. Se você não tiver essa forma de pizza, você pode usar a forma comum de vidro, de alumínio. Aí a quantidade do molho depende muito do tamanho da forma e da quantidade de pão que você vai usar. Aqui, gente, fica assim, olha. Nas beiradas também. Nós já temos a receita de molho de tomate postada. Agora nós vamos montar a pizza como se fosse de massa normal. Esses ingredientes aqui são sugestões, mas você pode variar de acordo com o seu gosto ou os ingredientes que você tiver em casa. Aqui é o queijo mussarela ralado. Agora vamos colocar as fatias de tomate, a cebola, azeitonas. Colocamos a calabresa,
Um detalhe importante, gente, a linguiça tem que estar cortada bem fina, porque o tempo de forno vai ser muito pouco. Agora nós fazemos uma ligeira pressão assim. Agora colocamos o queijo parmesão ralado. Nós não colocamos sal na receita não, porque o queijo parmesão já contém sal. E agora colocamos o orégano. Nós vamos apertando ele assim nas mãos, ó, para ele ficar bem dissolvido, bem esfarelado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 15 minutos. Já se passaram 15 minutos que a nossa receita está no forno. Nós estamos acostumados a fazer, no meu forno, em 15 minutos já está bom. Mas dependendo da chama do seu fogão, pode ficar pronto em 10 ou 20 minutos. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito gostosa mesmo essa receita. E pode ser acompanhado de refrigerante, cerveja, um suco natural. É muito prática essa receita, não precisa ficar fazendo massa. Não podemos esquecer de untar a forma. Então esta é a nossa receita de hoje. Pizza com massa de pão de forma. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita são 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 ovo, 2 colheres de azeite ou óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Esses são os nossos ingredientes para nós fazermos a massa. Aqui nós temos sugestões para nós montarmos a nossa pizza. Nós podemos colocar presunto, mussarela, queijo parmesão ralado, o molho de tomate caseiro, tomate, azeitonas, cebola, orégano. E se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho de pimenta. Essa aqui é pimenta dedo de moça. E podemos depois colocar por cima também ketchup, mostarda. Então, esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, o azeite ou óleo, o ovo e o queijo parmesão ralado. Vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Nós vamos colocar o fermento. Mas aí nós vamos dar uma batidinha bem leve. Aí, gente, ela fica assim, olha, nessa consistência. Agora nós despejamos na forma. Essa receita não precisa de untar a forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido por 10 minutos. Nesses 10 minutos, nós não vamos abrir o forno, vamos deixar ele fechado para não entrar ar e não murchar a nossa massa. Olha que bonita que ficou nossa massa, gente. Agora, a nosso gosto, nós vamos colocar o que nós quisermos. Nós enfeitamos a nossa pizza e vamos levar ao forno novamente. Nós não desligamos o forno enquanto estávamos fazendo a montagem da nossa pizza. Então vamos levar novamente por 15 minutos para derreter o queijo. Olha que bonita que ficou a nossa pizza, gente. Um aroma delicioso. Então nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como ficou a nossa pizza, olha. Derreteu o queijo, ficou a massa fina, aí, muito gostoso. Então esta é a nossa receita de hoje, pizza caseira. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é mussarela à vontade, azeite de oliva ou óleo, tomates, cebola, orégano, molho de tomate. Nós já temos postado em nosso canal a receita do molho de tomate.
E vamos usar massa pronta para pastel. O tamanho da pizza vai depender do tamanho da massa que você for usar. Usaremos aqui em nossa receita a massa maior e arredondada, mas você pode fazer com a massa menor ou com aquela que vem em rolinho. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós colocamos uma frigideira no fogo médio e vamos esperar aquecer. Aí, gente, quando você colocar assim a mão por cima, mas não encosta na panela não, tá? Senão você queima. Você sentindo assim o calor, ela já está aquecida. Nós colocamos um fio de azeite de oliva ou de óleo de cozinha. Mesmo a panela sendo antiaderente, eu gosto de colocar um fio de óleo de azeite de cozinha, tá? Porque a panela antiaderente, depois de muito uso, ela vai perdendo um pouco da aderência. Então, para garantir, eu gosto de colocar. Aí você retira o plástico da massa de pastel, vê se tá sem o plástico, ó. E coloca na frigideira. Vamos aguardar uns 2 minutos, mas não sai de perto não, senão pode queimar. Para dar uma pré-cozida nessa massa. É bem rápido mesmo. De vez em quando você vira assim para ver se já está no ponto. Ela vai ficar um pouco dourada. Você pode fazer na panela comum ou então na panela antiaderente. Qualquer que seja a panela, eu gosto de untá-la. Aí, gente, já está no ponto que nós queremos, olha. Agora no fogo baixo, é muito importante abaixar o fogo, tá? Deixa no fogo bem baixo. Nós vamos montar a pizza, aqui na frigideira mesmo. Então nós vamos colocar o molho de tomate. Você pode usar o ingrediente de sua preferência. Você vê na geladeira lá o que você tiver. Se você gostar de colocar na pizza, você coloca. Pode colocar pimentão, calabresa, outros tipos de queijo. Espalhamos bem o molho. Por isso tem que ser no fogo baixo, senão enquanto estamos fazendo aqui a montagem, pode queimar. A mussarela você pode colocar ela em fatias, pode colocar a mussarela ralada. Aquela está desfiada. Então você cobre assim o molho de tomate todo com a mussarela. Você pode usar o queijo de sua preferência para fazer essa receita. Aí, ó, a camada de queijo já está pronta. O tomate também à vontade. Vamos colocar somente uma fatia. Colocamos a cebola. Agora colocamos mais uma camada de queijo. Pode colocar azeitonas, ketchup, calabresa. Frango desfiado fica muito gostoso. Agora vamos colocar o orégano. Nós esfregamos assim, olha. Ela vai soltando aquele aroma delicioso do orégano. Agora nessa parte aqui, nós vamos tampar. Mas você pega uma tampa menor. Tem que ser uma tampa menor para abafar bem a pizza. Não pode ser a tampa da frigideira própria não, porque senão vai ficar assim, ó. Tem que ser uma tampa pequena. Sempre no fogo baixo. Nós vamos esperar aqui uns 3 minutos até derreter o queijo. Pode ser uma tampa transparente ou não. Depois de 3 minutos, você dá uma olhadinha e vê se está derretido o queijo. Se tiver, já pode tirar. Aí, gente, deixamos 3 minutos. Aí, se derreteu o queijo. Está pronta a nossa pizza. Agora vamos fazer mais algumas, que nós nunca fazemos uma só não, que é muito gostoso, gente. Agora ela continua no fogo baixo até você terminar de fazer as pizzas. Aí o mesmo procedimento, você unta a frigideira. Você tem que olhar bem para não colocar com plástico. Que vem um plástico nas divisões da massa. Coloca aqui, ó, no fogo baixo. Espera dar uma pré-cozida na massa. Depois viramos do outro lado e colocamos os ingredientes que você tem em casa para fazer a sua pizza. Vamos fazer algumas aqui, depois mostramos para vocês o resultado final. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom, muito fácil de fazer, por isso que chama pizza de preguiçoso. Que a massa de pastel já vem pronta, né? Só você der uma pré-cozida. Não vai ao forno, mas se você quiser fazer no forno também pode, tá? Mas na frigideira é bem rápido, gente, vocês viram? Não tem perigo de queimar, tá no fogo baixo. Você pode fazer para vender, para consumo próprio, quando chegar uma visita, para o lanche.
Para você que quer um lanche bem rápido, esta é a opção. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Deliciosa, gente. Então essa é a nossa sugestão de hoje, pizza de preguiçoso. Agora você já sabe por que ela chama pizza de preguiçoso, né, gente? Porque é muito rápida de fazer e você pode colocar os ingredientes que você tiver em casa ou você gostar. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 copo de farinha de trigo, 1 copo de leite comum, um ovo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de café de fermento em pó para bolo, meia colher de café de sal e meia colher de café de açúcar. Esses são os ingredientes para a massa. Para a cobertura de nossa pizza, nós vamos usar 1 copo de molho de tomate, nós já temos a receita postada, 1 copo de queijo mussarela, 250 gramas de sardinha, a sardinha com molho de tomate. Aqui nós tiramos a espinha e amassamos com um garfo. Meio tomate médio picado, meia cebola média picada, azeitonas à vontade, orégano à vontade e queijo parmesão ralado à vontade. Quando nós falamos à vontade, é porque a quantidade deste ingrediente não vai interferir na receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador do leite, a manteiga ou margarina, o ovo. Aqui tem misturado o sal e o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó para bolo. Vamos bater também. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza, nós juntamos ela com manteiga e com farinha de trigo. E vamos colocar esse creme que nós batemos. Agora nós fazemos assim, para a pizza ficar por sobre toda a forma. Vamos mexendo assim, fica uma massa bem fininha. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, para dar uma pré-cozida nesta massa. Já se passaram 15 minutos que a nossa pizza está no forno. Agora nós vamos fazer a montagem dela. Nós deixamos o forno ligado, que depois a pizza vai retornar ao forno. Nós vamos fazer a montagem da pizza, começando pelo molho de tomate. Agora nós vamos colocar o queijo mussarela. Agora nós vamos colocar a sardinha que nós amassamos com um garfo. Espalhamos ela bem. Agora nós vamos colocar o tomate, a cebola. Agora polvilhamos com queijo parmesão ralado. Agora nós colocamos azeitonas. E por último nós polvilhamos com orégano. Agora nós vamos levar ao forno, que já está ligado, 180 graus, por 15 minutos para terminar o cozimento, porque a massa já está pré-cozida. Já se passaram 15 minutos que a nossa pizza está no forno. Cheirinho bom, gente. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito saborosa essa pizza, gente. A massa fica bem cozida. Podemos saborear no lanche, como tira-gosto, com suco natural, com cerveja, com refrigerante. Muito fácil e rápida de fazer. Então esta é a nossa receita de hoje. Pizza de sardinha em lata. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um pacote de pão de forma. Nós tiramos a casca. Usaremos tomate, molho de tomate, queijo mussarela, presunto ou apresuntado, queijo parmesão ralado,
orégano e cebola. Nós não falamos a quantidade, que depende muito do seu gosto, a quantidade que você quiser colocar. Essas são sugestões de montagens da nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós usaremos na nossa receita 2 formas pequenas, mas você pode usar uma forma maior, fazer em uma só. Nós untamos levemente com manteiga ou margarina. E agora nós colocamos a fatia de pão. Dependendo da forma que você for usar, vai ser a quantidade de fatias que você vai colocar. Nós vamos colocar o molho de tomate. Agora nós vamos colocar o presunto. Agora nós vamos colocar a mussarela. Vocês podem usar a mussarela fatiada também. Agora nós vamos colocar o tomate. Colocamos a cebola. Agora nós colocamos o queijo parmesão ralado. E agora por cima nós vamos colocar o orégano. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 15 minutos, apenas para derreter o queijo. Já se passaram 15 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente? Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Esses ingredientes aqui são sugestões de montagem. Mas você pode fazer o tipo de pizza de sua preferência. Você pode colocar azeitonas, milho verde, calabresa, queijos variados, frango desfiado, ovos cozidos, ervilhas, legumes e vegetais de sua preferência. Fica muito gostoso e é muito fácil de fazer. No instantinho você faz. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. O pão fica bem crocante, olha aqui. O queijo derreteu. Muito fácil de fazer e muito gostosa essa receita. Esse recheio aqui é uma das opções, mas você pode variar de acordo com a sua preferência. Então esta é a nossa receita de hoje, mini pizza de pão de forma. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.